Bem, o TV Cidade tem a satisfação de visitar aqui na cidade de Santos a sede do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região, porque é uma região litorânea grande. Eu estou aqui, mais o doutor João Gomes de Moraes, né, da J. Moraes, sendo recebidos pelo doutor Cláudio de Barros Nogueira, que é o presidente do sindicato, e pelo doutor Domingos de Torre, que é o assessor jurídico do sindicato. Doutor Cláudio, nós acabamos de vir do Porto de Santos, testemunhamos as operações de carga e descarga. Como é que o senhor avalia a profissão dos despachantes aduaneiros hoje em dia? Bom, a profissão do despachante aduaneiro hoje em dia podemos dizer assim, uma das principais atividades do comércio exterior, porque é através do despachante aduaneiro que nós conseguimos a liberação de LIs, fazemos as nossas importações e exportações por intermédio do Siscomex, que é um sistema informatizado que nos dá condições de senha específica para o despachante aduaneiro, e nós fazemos todo esse trabalho de logística do comércio exterior. João Gomes, até pelo gigantismo do Porto de Santos, que é o maior aqui da América Latina, não é? Se sobressai bastante essa atividade do despachante aduaneiro aqui nesta região. Com certeza. A figura do despachante aduaneiro é realmente fundamental para as operações do comércio exterior. E agora estamos dentro do regulamento aduaneiro, então isso vem fortalecer a necessidade cada vez mais do profissional despachante aduaneiro. Isso não vai acabar nunca, e cada vez mais forte dentro das operações de comércio exterior. Agora, o doutor Domingos de Torre, que é o assessor jurídico aqui do sindicato, aliás, ele tem contribuído em todo o Brasil com relação às novas regulamentações, às alterações legais relativas a essa profissão aí, que é das mais importantes do país, não é? O que nós temos de novidade aí, doutor Domingos? A novidade é que o despachante aduaneiro, após 150 anos de existência, que a sua origem remonta ao tempo do Império Brasileiro, ele cheio de percalços, né? De vai e vem, de lutas, de grandes lutas, e hoje o despachante aduaneiro é considerado um partícipe, um parceiro do governo, assim considerado até por legislação, como, por exemplo, uma lei 10.833 de 2013, que designa expressamente o despachante aduaneiro como sendo um interveniente no comércio exterior, coisa que não existia de uns tempos para cá. Existia muitos anos atrás, é verdade, a posição de despachante aduaneiro, porque a sua interveniência era obrigatória no despacho. Mas de 40 anos para cá, essa interveniência passou a ser facultativa, e daí a profissão ter sofrido assim alguns percalços, tal, mas mais recentemente, de uns 10, 15 anos para cá, a profissão, mercê no trabalho profícuo da federação e de 12 sindicatos que a ela estão agregados, né, espalhados pelo Brasil inteiro, o despachante aduaneiro hoje já está retomando o seu espaço, o seu lugar, e hoje ele é considerado um parceiro do governo federal e considerado no mundo inteiro, como a gente tem observado aí, em todos os países do mundo, o despachante consta da legislação interna. No Brasil, por exemplo, hoje consta do regulamento aduaneiro, expressamente no artigo 810, que foi incluído trabalho da federação, do qual o doutor Cláudio de Barros Nogueira é o vice-presidente da Federação Nacional do Despachante Aduaneiro. Bem, o doutor Domingos acabou de dizer que são 150 anos de profissão de despachante aduaneiro. Olha, tem tradição e, olha, uma das profissões mais importantes para o progresso do país. Agora, doutor Cláudio Nogueira, o senhor que é vice-presidente da Federação também, no âmbito aqui do Sindicato de Santos, quantos sindicalizados ou associados nós temos? No Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região, nós estamos hoje com 860 sindicalizados. E não sindicalizados tem um número mais ou menos igual. Por questões outras, eles não gostam de se sindicalizar,
por questões Entre outras particulares. coisas, pagar o sindicato, Sim, né? e outras coisas, não pagar o sindicato, porque sempre gera alguma despesa a mais. Né? Pois é, mas João Gomes, você que é empresário da área, é diretor-presidente da J. Moraes, se utiliza bastante aqui do Porto de Santos também, embora se utilize muito dos aeroportos, em especial de Guarulhos e Viracopos. É importante ser sindicalizado, é importante que a empresa, que o despachante aduaneiro conte com todo o apoio do sindicato e também prestigie o seu sindicato. Claro, certamente. Eu, por exemplo, as minhas operações de Guarulhos e Viracopos, eu sou sindicalizado do Sindasp, de Guarulhos e região, e as minhas operações aqui do Porto de Santos, eu faço questão de recolher através do Sindicato de Santos. A presença do sindicato fortalece muito a profissão de despachante aduaneiro. Eu acho muito importante. Tá certo, aí, ó, gente, uma profissão das mais significativas, das mais importantes. O Brasil tem uma costa litorânea imensa, não é claro que os portos brasileiros, a exemplo dos aeroportos, a exemplo da infraestrutura viária, precisa realmente de grandes e maiores investimentos públicos para que os profissionais possam trabalhar com maior tranquilidade, não é? Especialmente nos terminais de cargas, não é, doutor Domingos? O Sindicato de Santos completará o ano que vem 100 anos, um século. Quer dizer, ele é mais antigo que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, né? Que surgiu em 68. Então, veja, é uma profissão, eu digo, complexa, porque o despachante tem que ter conhecimentos hoje, ainda que básicos, de vários segmentos do direito. Ele tem que conhecer um pouco do direito administrativo, direito tributário, direito constitucional, porque ele tem que saber o que é um conhecimento marítimo, conhecimento aéreo, ele tem que saber o que é prescrição, o que é fato gerador. Ele está envolvido hoje, ele tem que se reciclar por uma questão de sobrevivência. Isso é muito importante e isso tem proporcionado à categoria um alavancamento, porque ele tem que ficar no mesmo patamar do servidor público, né? Que é uma pessoa concursada, né? E que detém conhecimentos sólidos da área. Mas o despachante é um técnico, ele é imprescindível. E o governo reconheceu, como os demais países do mundo reconhecem, e ainda com alguma resistência, mas não vou dizer que seja um mal necessário, é um bom necessário. É um bem útil à praça, não é, doutor Cláudio? Inclusive, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros tem promovido, cada 2 vezes por mês, cursos de especialização do despachante aduaneiro, com relação ao entendimento junto à Anvisa, que é um procedimento complicado junto à Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde, junto ao Ministério da Agricultura, que também tem uma burocracia um tanto quanto meio complicada, né? Para complicar a vida do importador, do exportador e dos despachantes. E no nosso modo de entender, é necessária porque existe uma série de situações que a burocracia é necessária para evitar uma série de situações. E o despachante aduaneiro, o sindicato, tem por obrigação promover cursos de especialização, não de especialização, mas de retomada de conhecimento do despachante aduaneiro para que ele se recicle constantemente para poder promover a sua profissão com maior medo, com maior dedicação e sem muitos erros que acontecem normalmente. Pois é, agora uma curiosidade, Cláudio, João Gomes, doutor Domingos, a profissão de despachante aduaneiro, ela se diz muito que o exercício profissional é o desembaraço alfandegário. Se alguém desembaraça, é porque alguém embaraça. Quem é que embaraça? Anvisa, Receita Federal e outros, e outros, e outros. Em tom de blague, até para a gente descontrair um pouco. É ou não é verdade, doutor Cláudio? É verdade. E o termo desembaraço na Espanha já significa... outra coisa, porque se falar que uma mulher está embaraçada, é bem complicado. Agora, um homem embaraçado piorou, né? O homem embaraçado piorou, é complicado, exatamente. É interessante, viu, nesse aspecto, o fato de que agora o regulamento aduaneiro, a partir do ano passado, 2009, fevereiro de 2009, e também através de um trabalho da federação, nós conseguimos inserir o nome do despachante no regulamento aduaneiro e criar uma exigência que deixou de existir durante uns 40 anos para cá, que sempre existiu em tempos idos, né? Que é a prova
de qualificação técnica. Então, hoje, para o despachante, não está regulamentado isso ainda, embora já conste expressamente do regulamento, mas ainda falta entrar em vigor esse item, que vai ser a grande vitória do despachante, foi uma luta nossa de muitos anos, que é que para ser despachante ele vai ter que comprovar e ter sido aprovado em exame de qualificação técnica, exame esse que será feito pela ISAF, exatamente, com quem nós temos mantido estreitos contatos nesse sentido, ao longo desses anos, lá em Brasília, que é a Escola Superior da Administração Fazendária, né? E talvez os sindicatos venham a participar, porque isso fortalece também a situação do sindicato, participar no sentido de fazer a prova, eles fazem a prova, mas nós monitoramos, né? Parece que isso que vai ser, a regulamentação parece que será nesse sentido. Enfim, veja que agora o despachante vai ter que passar por uma prova de qualificação técnica, qualificação, não é conhecimento, porque ele, para ser despachante, ele tem que ter o 2º grau, não precisa ter escolaridade de nível superior, mas a qualificação técnica significa que no âmbito das suas atribuições, de sua função, ele terá que estar qualificado, ele terá de ter qualidade, é diferente, né? Então, essa é uma mensagem muito boa. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu em termos de despachante aduaneiro, de categoria de despachante aduaneiro, desses últimos 20 anos. Viu? Perfeito, isso valoriza muito a profissão, tem o apoio do Sindasp, tem o apoio da federação, tem o apoio dos profissionais, porque quanto mais qualificados forem os despachantes, melhor a qualidade dos serviços e melhor para o governo, porque é uma atividade quase pública, uma atividade auxiliar do governo, na bem da verdade, não é? E melhor para todos nós. Eu quero agradecer a fidalguia dessa recepção por parte do Dr. Cláudio, por parte do Dr. Domingos, ao Dr. João, a mim, a toda a nossa equipe, né? A Gisela, a Vanessa, ao Flávio, enfim, a todo mundo. Muito obrigado. É o TV Cidade. Fesma, uma empresa que se originou de um sonho para ser uma grande indústria. Fesma é sinônimo de alta tecnologia em polímeros e na produção de esteiras porta-cabos. Fesma é uma empresa brasileira na vanguarda da automação bancária. Know-how, competência e qualidade são seus principais atributos. Fesma, um orgulho para Guarulhos e Arujá. Colégio Farias Brito, a tradição transformada em qualidade de ensino. Infantil, fundamental e médio. Professores especializados, atividades culturais e esportivas, amplos e modernos laboratórios. Laboratório de Informática e Laboratório de Ciências colocam o Colégio Farias Brito na confortável posição de liderança. Colégio Farias Brito, ensinando com responsabilidade. O plus a mais na educação dos seus filhos. Anunciando o amanhecer e o morro inteiro no fim do dia. E é com enorme prazer que eu retorno a Guarulhos para apresentar o meu novo show intitulado Do Meu Jeito. Sim, canções de Sarah Brightman, Frank Sinatra, Caetano Veloso e muitos outros. Pense bem, o melhor plano de saúde só pode ser aquele administrado por uma empresa sólida que garanta qualidade no atendimento. Com os planos de assistência médica e odontológica CEISA, você tem a tranquilidade de uma ampla rede de recursos próprios e credenciados bem perto de você. Atendimento acolhedor e humanizado em todas as especialidades, inclusive nas urgências e emergências. Pensando bem, o seu plano só pode ser CEISA. CEISA Assistência Médica. Excelência em saúde. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, onde e como você quiser. Basta dizer o que você precisa, o resto a Construcal faz por você.
Assistência técnica contínua, esclarecendo dúvidas e indicando os produtos com a melhor relação custo-benefício. Serviço de entrega rápida em até 120 minutos para a região da cidade satélite de Cumbica. Para maiores informações,